Tudo começou com um sussurro. A crise alimentar em São Paulo não chegou com explosões ou pandemias, mas com o lento e insidioso esgotamento dos estoques. No início, era apenas uma falta esporádica de produtos nos mercados. O arroz e o feijão desapareciam das prateleiras e reapareciam a preços estratosféricos. Um problema logístico, disseram as autoridades. O gado estava doente, o trigo encareceu e o petróleo, sempre ele, tornava o transporte inviável. A cidade, que já vivia entre os extremos de luxo e miséria, começou a se esfacelar. Na periferia, as filas nas distribuidoras de alimentos dobravam esquinas e a tensão explodia em brigas por sacos de farinha mofada. No centro, restaurantes de luxo lançaram menus exóticos, oferecendo novas fontes de proteína, com descrições nebulosas. No ar pairava um cheiro de algo muito errado, mas ninguém falava. Quem podia pagar, comia. Quem não podia, começava a entender o verdadeiro significado da fome. Os desaparecimentos vieram logo depois. Primeiro, eram os moradores de rua que sumiam, seus cobertores de papelão abandonados em becos úmidos. Depois, famílias inteiras deixaram suas casas sem rastros, sem despedidas. Na Vila Mariana, um mercado abandonado foi encontrado repleto de sangue seco, mas sem corpos. Na zona leste, crianças eram vistas pela última vez correndo atrás de pipas antes de serem engolidas pelo silêncio. A mídia, controlada e assustada, mal tocava no assunto, mas as redes sociais fervilhavam de teorias sombrias. Grupos no WhatsApp compartilhavam áudios de mães desesperadas e vídeos borrados de caminhões sem identificação rodando de madrugada. Tráfico de órgãos, diziam uns. Gente sendo vendida como carne, murmuravam outros, mas eram ignorados. Afinal, ninguém acreditaria numa coisa dessas, não até sentir o cheiro. Em uma noite chuvosa, Mateus, um jovem desempregado e faminto, se aventurou pelas ruas do Brás, em busca de algo, qualquer coisa, para comer. Ele não tinha dinheiro, mas aprendera que fome e coragem andam de mãos dadas. Ao passar por um beco, ouviu passos apressados e o som abafado de algo pesado sendo arrastado. Curioso, ele se escondeu atrás de pilhas de caixas e viu dois homens empurrando o que parecia ser um corpo envolto em plástico preto para dentro de um antigo açougue. De dentro do local, um cheiro tomou conta do ar, doce, metálico, nauseante. Mateus se lembrou de almoços em família, quando o cheiro de carne assada flutuava pela casa, mas aquilo era diferente, era perturbador. Ele quase vomitou, mas sua fome o manteve imóvel. Os
homens desapareceram dentro do açougue e logo o som de serras e golpes metálicos ecoou. Mateus fugiu, mas o cheiro o acompanhou, impregnado em suas narinas, em sua memória. Os rumores de um mercado negro de carne cresceram como fungos na umidade do desespero. Em bairros nobres como Higienópolis, festas secretas serviam pratos exóticos que os convidados saboreavam com entusiasmo, enquanto o chefe se esquivava das perguntas sobre a origem da carne. Na periferia, pequenas barracas começaram a surgir, oferecendo proteína garantida, sem especificar o animal. O cheiro doce e enjoativo se tornava familiar, mas a fome anestesiava as dúvidas. A polícia fingia não ver, quando finalmente uma denúncia os levou a um galpão na zona leste. O horror foi insuportável. Fileiras de ganchos enferrujados seguravam corpos déspidos, alguns ainda pingando sangue, tratados como peças de carne. Mesas de aço inox estavam cobertas de vísceras e no canto, freezers repletos de pacotes etiquetados com palavras vagas: coxa, costela, peito. As imagens vazaram para as redes e a cidade entrou em pânico. Mas o pior ainda estava por vir. Os jornais foram rápidos em condenar os monstros responsáveis pelo mercado negro. Mas a verdade era mais apavorante. Todos, em algum momento, haviam consumido a carne. Aquela coxinha barata, aquele espetinho vendido na rua, aquela marmita que parecia estranhamente saborosa. A fome coletiva havia transformado São Paulo em um banquete sombrio. Mateus, que havia escapado do açougue do Brás, não escapou de sua realidade. Ele comprou um pedaço de carne sem perguntas, fritou e comeu. Dias depois, quando as revelações vieram à tona, ele percebeu o que havia feito. A imagem do rosto desfigurado de um homem pendurado em um gancho não saía da sua mente. Ele já não dormia, nem comia. Sem forças para continuar, Mateus decidiu retornar ao açougue. Ele queria respostas, queria enfrentar o horror de frente. Mas, quando entrou no local vazio e sentiu novamente o cheiro doce no ar, entendeu que não havia como escapar. O som de passos ecoou atrás dele, seguido por uma voz baixa e fria: "Bem-vindo ao banquete." Na manhã seguinte, o corpo de Mateus foi encontrado em um beco, envolto em plástico preto, pronto para ser processado. A fome continuou, o mercado negro cresceu e São Paulo, a cidade que nunca para, tornou-se o lugar onde a fome transformou humanos em monstros. O sabor do desespero havia conquistado a todos.